Igreja Presbiteriana do Brasil aceita membros portadores de pensamento de esquerda? No vídeo de hoje, o posicionamento do Supremo Concílio 2022 sobre esta questão. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O presbitério de Roraima, na pessoa do reverendo Alfredo de Souza, no dia 27 de fevereiro de 2022, encaminhou um documento à Comissão Executiva do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil 2022, solicitando um parâmetro bíblico reformado e pastoral sobre a realidade perigosa vivenciada na IPB no que diz respeito à ameaça imposta contra a Igreja por parte do pensamento de esquerda. Considera-se necessário livrar-se da nefasta influência do pensamento esquerdista, pois a história tem demonstrado que o socialismo, quando adotado por uma nação, sempre se torna pior que a doença que prometeu curar. Ele usou uma frase de Edmund Burke: o perigo cresce se o desprezamos. O 40º Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil ocorreu entre os dias 27 e 31 de julho de 2022, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, onde foi discutida, entre outros assuntos, a solicitação do reverendo Alfredo de Souza, que pedia um posicionamento da IPB sobre membros serem adeptos ao pensamento de esquerda. A IPB pertence à família das igrejas reformadas ao redor do mundo, tendo surgido no Brasil em 1859 como fruto do trabalho missionário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Ela é reconhecida pelo seu afinco ao estudo bíblico. A Universidade Presbiteriana Mackenzie pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil, além de grandes nomes como Augustus Nicodemos e Hernandes Dias Lopes, ambos pastores reconhecidamente no Brasil e até no exterior. O Supremo Concílio é a última instância de poder administrativo da IPB e reúne-se ordinariamente uma vez por ano e extraordinariamente sempre que necessário sob a convocação do presidente. Veja agora as considerações feitas pelo solicitante no que tange a questão do pensamento esquerdista entre os membros da IPB. Que o pensamento de esquerda não deve ser visto como uma simples teoria humanista, mas sim como uma religião ateia que interpreta a vida como um todo, ou seja, que se trata de uma cosmovisão. Que esta cosmovisão abalroa afrontosamente a visão de mundo promovida pelo Evangelho, sendo, portanto, ambas absolutamente antagônicas entre si, conforme assevera Raymond Aron. O cristão nunca poderá ser um autêntico comunista, do mesmo modo que um comunista não pode crer em Deus, porque a religião secular, animada por um ateísmo fundamental, declara que o destino do homem cumpre-se todo inteiro nesta terra. O cristão progressista esconde de si mesmo essa incompatibilidade. Que este antagonismo se reflete nas injúrias e blasfêmias
promulgadas por Marx contra o Evangelho, que ele denomina religião, conforme seu pronunciamento que diz: a miséria religiosa é de um lado a expressão da miséria real e de outro protesto contra ela. A religião é o soluço da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, o espírito de uma situação carente de espírito, é o ópio do povo. A verdadeira felicidade do povo implica que a religião seja suprimida, enquanto felicidade ilusória do povo. A exigência de abandonar as ilusões sobre sua condição é a exigência de abandonar uma condição que necessita de ilusões. Por conseguinte, a crítica da religião é o germe da crítica do vale de lágrimas que a religião envolve numa auréola de santidade. Que mais detidamente este antagonismo vem da antropologia de base, defendida pela cosmovisão de esquerda, a saber, o homem é essencialmente bom, sendo corrompido pela propriedade privada, contrariando a antropologia elementar do pensamento bíblico reformado, a saber, o homem é essencialmente depravado, independente das questões externas que o cercam. Que a Igreja Presbiteriana do Brasil já se posicionou contrária ao pensamento de esquerda conhecido como comunismo, ideologia estribada no marxismo ortodoxo, a saber. Quanto à consulta do presbitério de Botucatu sobre se um membro da IPB com ideias francamente comunistas pode tomar parte nos trabalhos da igreja, como dirigir classe de escola dominical e etc., o Supremo Concílio resolve responder que há incompatibilidade entre o comunismo ateu e materialista e a doutrina bíblica e os símbolos da fé da IPB. Em referência à atitude cristã quanto ao comunismo, persistimos em pregar a realidade do poder transformador do Evangelho de Cristo, crendo que o comunismo é uma filosofia de vida contrária ao espírito e à doutrina evangélica. Do documento sobre a atitude a ser tomada por presbitério quando tiver obreiro comunista e sobre a posição da IPB em fase do mesmo assunto, resolve aprovar nos seguintes termos: declara que não padece qualquer dúvida sobre a idoneidade moral dos presbíteros para considerarem a situação sociopolítico-doutrinária de seus obreiros. Encaminhar ao Supremo Concílio a consulta sobre a posição da IPB em face do assunto. Quanto ao documento sobre atitudes do presbitério, quando estiver obreiro comunista, o Supremo Concílio resolve reafirmar ser indispensável a qualquer pessoa que deseja filiar-se à IPB, em especial aos seus oficiais e ministros, a aceitação da Palavra de Deus como única regra de fé e prática e seus símbolos de fé. Do qualquer prova se possa fazer contra um membro ou membros da IPB de que já não mais aceitam a Palavra de Deus e seus símbolos de fé por adotarem uma filosofia em choque com os princípios cristãos, no todo ou em parte, a mesma prova deve ser apresentada ao Conselho competente para os devidos fins. Reafirmar a resolução da Assembleia Geral de 1936 que declara: compete ao cristão obedecer às autoridades legitimamente constituídas e realizar os deveres do cidadão, nunca devendo adotar qualquer ideologia que atente contra os princípios evangélicos da liberdade civil e de consciência e de ordem e paz sociais. Comissão Executiva do Supremo Concílio, considerando ser ambígua a doutrina implícita,
sobre a compatibilidade ética do comunismo russo marxista com o cristianismo esposado pela OPV, conforme publicação oficial feita no jornal PV em seus artigos Eu Chorei na Rússia e Cristianismo na Rússia, uma existência inquieta, resolve 1. Recomendar às igrejas que, mediante doutrinação, aconselhem seus jovens e fiéis a não participarem das atividades da UPV. 2. Recomendar que os presbíteros e as igrejas não encaminhem jovens nos cursos mantidos pela organização supracitada. 3. Encaminhar a presente resolução à Comissão Especial dos Seminários. Não obstante, o pensamento de esquerda e sua infâmia contra a verdade do Evangelho, provindos de Karl Marx ser uma realidade inquestionável, tal cosmovisão possui historicamente a capacidade de se transmutar, se adaptar aos vários ambientes sociais, gerando inclusive um debate antagônico no seu interior, sem perder, portanto, seu eixo principal, a ideologia marxista, ou seja, constata-se aqui o surgimento de um tipo de marxismo cristão, uma contradição irreconciliável. Estas mutações, extremamente contraditórias, são a causa da geração de dúvidas e confusão sobre os limites aceitáveis que cada cristão deve adotar como pensamento acerca da sociedade do mundo, fazendo com que estes adotem integralmente ou em parte a ideologia esquerdista e, ao mesmo tempo, sejam convencidos pela falsa sensação de que se posicionam contra o marxismo. Que tais dúvidas fazem com que os autodeclarados cristãos de esquerda ou progressistas confundam atos misericordiosos amplamente ordenados no Evangelho como manifestação da obediência a Cristo, com ação social, o meio que o esquerdismo utiliza para pôr a termo a sua real obsessão revolucionária de destruição das liberdades individuais, da propriedade privada e da autonomia das esferas sociais. Que é historicamente negável a impiedosa perseguição, seja por violenta ação do sociopolítico militar, seja por incansável depauperação discursiva contra a cultura dita judaico-cristã, perseguição e depauperação promovidas por esta ideologia contra os que defendem estrito sensu os valores do Evangelho. Que esta perseguição cultural contra o Evangelho se acomoda cada vez mais em nossa sociedade, tendo como fulcro a tirania do politicamente correto, que cerceia e até criminaliza a liberdade de expressão e a importância de se denunciar com firmeza todo e qualquer pecado a partir dos púlpitos em nossas igrejas. E à guisa de exemplo do que se diz até aqui, dentre as mais variadas formas de pensamento de esquerda, encontramos a sua versão teológica direcionada aos cristãos de fé evangélica, conhecida como Teologia da Missão Integral, uma deformação do manifesto oriundo do Pacto de Lausanne, sendo esta teologia a contraparte da sua versão católica romana, a Teologia da Libertação. Esta versão da Teologia da Missão Integral possui livre trânsito nos argumentos teológicos que abordam as doutrinas sobre evangelização e missões, sem desconsiderar as que apresentam argumentos nas áreas da economia, da política e da sociologia, ressaltando que este desdobramento suplanta destrutivamente a verdade contida na cosmovisão bíblico-reformada, que muitos presbiterianos defendem ingenuamente ou intencionalmente as afetações de
atitude propaladas pelos pensamentos de esquerda, principalmente um respeito às pautas identitárias oriundas do marxismo, conhecido como identitarismo. Que o identitarismo como visão de mundo tem sido adotado e defendido como se fosse o cerne ou uma versão do santo ensino de Cristo contido no Evangelho, mas que na verdade busca o seu esvaziamento ou até mesmo a sua total destruição por meio da imposição cultural. Que o identitarismo, ainda que de maneira funcional, tem se apresentado dentro das igrejas na forma de defesa ou aceitação à crítica de movimentos como, por exemplo, o feminismo, meu corpo, minhas regras, o movimento negro, a política homossexualista, LGBTQI+, e ideologia de gênero, o movimento indígena pela libertação dos povos indígenas, para citar alguns, além do apoio a partidos políticos abertamente de esquerda defensores das pautas supracitadas. Que diante do exposto, é necessário uma atualização do posicionamento oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil em contexto pastoral que denuncie novas modalidades de pensamento de esquerda, principalmente com relação à teologia da missão integral e com relação ao identitarismo com base no que se consta nas Sagradas Escrituras e nos nossos símbolos de fé. Veja agora as propostas por parte do solicitante. Portanto, com base nos considerandos supracitados, venho muito respeitosamente licitar ao Supremo Concílio, por meio de sua comissão executiva, um posicionamento bíblico reformado quanto à postura que os membros da IPB devem adotar diante do pensamento de esquerda, mais especificamente a teologia da missão integral e o identitarismo. Sugerir para que seja composta uma comissão formada por pastores e presbíteros para que se debrucem sobre o assunto e apresentem um relatório final que contemple a visão de nossa denominação quanto à pureza e lucidez promovidos pela cosmovisão bíblico reformada. Rogar para que este relatório, contendo o posicionamento oficial, que pode vir em forma de uma simples nota ou carta pastoral, seja apresentado o mais breve possível, tendo como data limite a reunião ordinária do Supremo Concílio, prorrogável até a reunião de sua comissão executiva, que ocorrerá no ano de 2023, querendo o Senhor Deus. Ressaltar que a proposta de celeridade se dá pela importância deste posicionamento ante o preocupante e degenerado contexto vivido no seio da Igreja Presbiteriana nas últimas décadas por parte de alguns que defendem abertamente o pensamento de esquerda. Clamar a Deus para que preserve a sua igreja pura e livre de todo qualquer pensamento mentiroso, portanto satânico, mundano e carnal, conforme encontramos nas Escrituras Sagradas. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Reverendo Alfredo de Souza. Veja agora as considerações feitas pelo Supremo Concílio no dia 27 de julho de 2022. Que a IPB tem mantido equidistância de radicalismos. Que a finalidade da IPB tem por fim prestar culto a Deus em espírito e verdade, pregar o Evangelho, batizar os conversos,
seus filhos e menores sob sua guarda, e ensinar os fiéis a guardar a doutrina e prática das Escrituras do Antigo e Novo Testamento na sua pureza e integridade, bem como promover a aplicação dos princípios de fraternidade cristã e o crescimento de seus membros na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que não é finalidade da IPB manifestar-se sobre partidos políticos. Que a confissão de fé estabelece os sínodos e concílios não devem discutir nem determinar coisa alguma que não seja eclesiástica, não devem imiscuir-se nos negócios civis do Estado, a não ser por humilde petição, em casos extraordinários ou por conselhos em satisfação de consciência, se o magistrado civil os convidar a fazê-lo. A pergunta 63 do Catecismo Maior estatui quais são os privilégios da Igreja visível, e nestes privilégios não há nenhum espaço para nada que se trate das coisas do Estado. Que a Assembleia Geral da IPB, ao refletir sobre a matéria, decidiu que o ministro não pode interferir numa campanha política sem prejuízo de sua obra evangélica e influência espiritual. Precisa conservar-se neutro numa questão em que os membros da Igreja estão divididos. Recomenda que os crentes exerçam seus direitos cívicos e políticos. E ainda a Assembleia Geral decidiu: o Supremo Concílio resolve declarar que escapa à sua competência como concílio espiritual opinar sobre ideologias ou partidos políticos. Compete ao cristão obedecer às autoridades legitimamente constituídas e realizar os deveres de cidadão, nunca devendo adotar qualquer ideologia que atente contra os princípios evangélicos da liberdade civil e de consciência e da ordem e paz social, que é preceito reformado a separação entre Igreja e Estado, que, quanto ao pensamento marxista, a IPB já legislou estabelecendo sua posição clara sobre a matéria, que, quanto a cargos políticos, a IPB também normatizou como se deve proceder. Veja agora a resolução do Supremo Concílio. Reafirmar a incompatibilidade entre o comunismo ateu e materialista e a doutrina bíblica, bem como os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não nomear comissão para análise política de partidos por não ser finalidade da Igreja Presbiteriana do Brasil. Orientar que, em caso de ministros ocuparem posições políticas, quaisquer que sejam, se cumpram a decisão do Supremo Concílio de 1994, que veta a pastores participarem de partidos políticos e candidatarem-se a cargos públicos eletivos. O Supremo Concílio resolve, então, revogar essa resolução e responder que os ministros podem participar de partidos políticos para candidatar-se a cargos públicos eletivos, deverão pedir licença a seu presbitério sem qualquer ônus eclesiástico. Reafirmar os conteúdos registrados no pronunciamento social e na pastoral da ética cristã política da IPB. Determinar a mesa que nomeie comissões permanentes que promovam estudos sobre os temas pós-modernismo, darwinismo, psicologismo, pós-estruturalismo, apresentando relatório até 2023.
porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.